Olá, alunos do quinto ano do curso de Direito da Unifil. Aqui quem fala é o professor Sérgio Neme, da nossa disciplina de Ética das Profissões Jurídicas, Ética Profissional. E hoje nós temos um tema dando sequência nos nossos estudos, né? Nós estudamos sobre a sociedade de advogados, o advogado empregado, honorários, né? Foram esses os temas desse bimestre. E hoje a gente avança com mais um tema desse bimestre, que é a questão dos impedimentos, né, e das incompatibilidades. Esse tema, pessoal, é um tema bem curto dentro do estatuto. Mas é aí que é o ponto. Eu sugiro a vocês que tenham uma atenção especial a esse tema no que tange ao estudo para o exame da ordem. Ocorre que esse tema no exame da ordem ele acaba sendo muito cobrado, né? Porque, digamos assim, são questões que, não obstante serem praticamente tranquilas de compreender, não tem nada que assim, olha, é muito difícil, não está muito claro, eu realmente não sei dizer o que é ou não é o caso. Me parece aqui que são temas bem claros, mas ao mesmo tempo, a título de exame da ordem, esse tema acaba sendo muito exigido, ele acaba sendo muito cobrado. Então, o que eu sugiro aqui para vocês, além, né, do material de apoio que eu vou passar, que na verdade também acaba fazendo muito como eu faço, né? A gente comenta, tenta comentar alguns casos, mas de uma certa forma você tem que saber o seguinte: se você ouvir uma dessas condições aí, que você saiba, pô, isso aqui é caso de incompatibilidade, ou isso aqui é caso de impedimento, porque há uma certa, digamos assim, confusão entre os dois termos, que obviamente não são sinônimos. E isso me recorda até de uma coisa assim que costuma confundir bastante os alunos, né, que é aquela diferença entre suspeição e impedimento do juiz no processo, né? Aqui não é a mesma coisa, mas vamos dizer, não é a mesma coisa, mas a ideia por trás é a mesma, né? Só que esse que é o ponto, né? Aí há umas confusões terminológicas, né? Porque enquanto lá no processo suspeição e impedimento tem a mesma consequência, né, pouco importa se é uma causa de suspeição, né, ou uma causa de impedimento, né, eu falei incompetência, mas é impedimento, né, ou seja, pouco importa se é suspeição ou se é impedimento, o efeito é o mesmo, ou seja, aquele juiz não vai poder atuar, aquele julgador não poderá atuar naquele processo. Quando que aqui, né, a incompatibilidade e o impedimento, eles vão ter efeitos diferentes. Então, tem esse complicador, tem essa diferença que precisa ser, digamos, mensurada. Por quê? Porque mesmo sendo parecidos os termos, o resultado aqui vai ser um pouquinho diferente, né? E por ser um resultado um pouco diferente, aí é que eu peço uma certa atenção de vocês para que vocês não venham a confundi-los, né? Agora, quando você se depara com o próprio estatuto, né, quando a gente, né, vai para o estudo do próprio estatuto, ele te auxilia muito, né, porque ele explica o que é um e o que é outro, ele inclusive ele traça essa linha distintiva, ou seja, o estatuto ele busca fazer justamente essa diferenciação de um para outro. A questão prática, que vocês sabem, é óbvio, que durante a prova você não poderá contar com o estatuto às suas mãos. Traduzindo tudo isso, se você é um desses que está se preparando para o exame da ordem, você precisa então se atentar para conhecer essa diferença, né? Ou seja, conhecer dela, né? Saber qual é essa diferença. E além de saber qual é essa diferença, digamos assim, conhecer quais são um e quais são outros. A vantagem é que as hipóteses de impedimento, elas são mais, apesar de mais amplas, são poucas, né? Elas são bem abrangentes, mas são poucas. As hipóteses de incompatibilidade, essas já são várias. E essas sim dão um pouquinho mais trabalho de você, digamos assim, perceber.
Mas talvez tenha uma técnica aqui interessante. Olha, lembra das hipóteses de incompatibilidade. Eu sei que são bastante. Você vai falar assim, professor, mas é bastante. Realmente, eu sei. Mas, se você lembrar delas, o resto é impedimento. Você fala assim, mas não é mais fácil lembrar as de impedimento? Mas as de impedimento talvez elas não são tão assim palpáveis. É porque as de incompatibilidade vão ter umas aqui que eu falo assim, é óbvio que você não pode, né? Vamos dizer assim, é óbvio que você não pode advogar nessas condições. Então não precisa, digamos assim, então nem a lei dizer isso, é meio evidente, né? Vamos dizer assim, a membro do Poder Judiciário pode advogar? Poxa, é óbvio que não, né? É óbvio que não. Um juiz pode advogar? Bem, não exercendo a magistratura, depois de aposentado, sim, não tem problema nenhum. Apesar de ter algumas regras específicas que aí não são nem da advocacia, são regras específicas exigidas lá pela lei orgânica da magistratura, né, pela LOMAN. Mas aí é diferente, né? Mas assim, é meio óbvio que um promotor de justiça, um procurador da república não pode. É complicado dizer isso, porque é de 88 dias, mas enfim. De 88 para cá é óbvio que não, né? Eles não podem advogar. Imagina um promotor no fórum, não tô fazendo uns processos meu aqui, tô advogando. Não, é óbvio que não, né? Que são atividades incompatíveis com a advocacia. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje no intuito de traçar essa diferença, né? De criar essa linha distintiva entre incompatibilidade e impedimento. Eu não sei se aqui foram os melhores termos cunhados pela OAB, tá? Eu talvez, não sei, também não posso dizer que teriam termos melhores, mas eles realmente causam um pouco confusão. Porque dá a impressão que o impedimento, perdão, ele implicaria em dizer assim, você não pode advogar. E o impedimento, na verdade, você pode, só que de forma restrita. Já a incompatibilidade, né, que dá uma impressão assim, é incompatível, então pode em alguns casos. Não, a incompatibilidade é justamente o contrário, né? Então, vamos à redação do artigo 27, né, onde isso fica cristalino, né? A incompatibilidade é a proibição total, ou seja, aqueles que se encontram na hipótese do artigo 28, que é o que trata das hipóteses da incompatibilidade, eles são, digamos assim, absolutamente impedidos de advogar, em qualquer hipótese, inclusive em causa própria. Tá? Mas nem em causa própria? Nem em causa própria. Nem em causa própria. Eles podem eventualmente exercer funções jurídicas que não sejam privativas de advogado. Né? Assim, ele pode dar parecer jurídico? Parecer jurídico não, porque isso é uma atividade privativa de advogado. Mas ele pode dar, digamos assim, aula? Pode. Pode porque ministrar. Estranho dizer isso, mas teoricamente a docência na área jurídica não exige teoricamente, que você seja advogado, né? Ou seja, teoricamente dizer assim, mas o cara não passou no exame da ordem, pode dar aula? Então, teoricamente pode, isso não é um impedimento. É claro que existem outras condicionantes aí, mas é óbvio que nesse caso advogar não. Mas voltando ao cerne da questão, incompatibilidade é a proibição total, ou seja, nenhuma atividade exclusiva de advogado pode ser praticada, né? Inclusive inscrição, né? Inclusive inscrição. Aqueles que tiverem inscrição, né, e porventura vierem a se encontrar nessas hipóteses de incompatibilidade ou impedimento, devem pedir então o seu afastamento, né, pela incompatibilidade ou pelo impedimento. E por que o seu afastamento? Porque, na verdade, eles vão poder voltar a exercer uma vez cessadas as hipóteses de incompatibilidade ou impedimento. Vamos tentar um exemplo aqui de incompatibilidade. O cidadão ali, pode ser até o caso de cada um de vocês, aí se forma, começa a advogar, e tem ali a sua inscrição na ordem, né, tem a sua inscrição na OAB, advoga e simultaneamente estuda para concurso público. Circunstância muito comum, né? E uma vez ali, depois de passado alguns anos, cumprido aquele período mínimo, né,
né, de atividade jurídica comprobatória exigida pela Constituição, depois da emenda 45, você tem ali então o período mínimo de experiência jurídica comprovado, você faz um concurso público de ingresso na carreira da magistratura, é aprovado, né? Só que você tinha sua inscrição na ordem e advogava. Bem, obviamente que você não vai poder ser juiz e advogado ao mesmo tempo. Você vai pedir então ali a suspensão dessa sua inscrição, né, do seu registro. E por que isso? Para que a posteriori, vamos dizer aqui, daqui a longos anos, você ao se aposentar da carreira da magistratura, vamos imaginar que você queira voltar a exercer a advocacia, o que será permitido, obedecido o que eles chamam, entre aspas, aí, de quarentena, não é 40 dias só, porque quarentena são teoricamente 40 dias, mas obedecido a uma quarentena no seu sentido mais, assim, na sua semântica mais pura, né, ou melhor, menos pura, obedecido uma quarentena, aquele julgador poderá voltar a advogar, né? Então por que você vai pedir a suspensão ali do seu registro? Para que você retome ele, inclusive sem perder a numeração, né? Para que você mantenha ali o seu número de registro e tudo e tal. No caso de impedimento, isso é mais tranquilo, porque no impedimento, como ele não é uma proibição absoluta, você não fica proibido de exercer a advocacia em geral, mas você fica limitado no exercício da advocacia. Um exemplo pode ser, por exemplo, o de alguns tipos de casos de servidores públicos que, não obstante ocuparem função pública, né, em alguns casos é possível que esses ocupantes de cargos públicos eles possam vir assim não ter dedicação exclusiva, né? Ou seja, eles não têm dedicação exclusiva àquele órgão público. E aí qual que é o ponto? O ponto é que eles podem sim exercer a advocacia com certas restrições. Uma delas, por exemplo, que acho que é meio óbvio, ele não vai poder militar em juízo contra a própria administração pública que é a sua empregadora, né? Então, por exemplo, aqueles que podem, acho que é um exemplo mais comum, né? Os procuradores, né? Procurador jurídico de município, do estado, da União. Aqueles que podem advogar, porque daí vai de acordo com o estatuto de cada carreira, mas aqueles que podem exercer a advocacia, então eles não são impedidos, por exemplo, de continuar advogando. Com efeito, é meio evidente que ele não vai poder advogar contra o próprio órgão público que ele defende, ou seja, ele não vai poder, se ele é procurador do município, ele não vai poder entrar com ações contra o município, né? Na condição de advogado, não na condição, por exemplo, de parte. Aí com parte não tem problema, mas não na condição de advogado. E qual que é o ponto? Ele tem uma limitação no exercício da sua advocacia, mas ele não é proibido, né, de exercê-la totalmente. Então, nesse caso, ele não perde os direitos, ele não precisa pedir a suspensão do seu registro. Ele simplesmente vai averbar lá esse impedimento, comunicar ao OAB desse impedimento, que vai anotar nos seus registros, inclusive para fins de cadastros públicos, que existem aqueles impedimentos no exercício da advocacia. Então, assim, para que todos saibam que ele é impedido de exercer a advocacia em tais termos e, né, rompidos tais termos, fora desses tais termos, ele pode advogar normalmente, né? Esses são casos mais tranquilos, até mais fáceis de compreender. A grande dificuldade está nos casos de incompatibilidade. Então vamos aqui ao artigo 28, que ele é cheio de minúcias, de complicações, né? O artigo 28 ele trata então das incompatibilidades. Lembrando, incompatibilidade não pode, é uma proibição absoluta, uma proibição total. Ou, na redação do 27, a incompatibilidade determina a proibição total, né? Total. Então não pode, né, exercer a advocacia. Enquanto o impedimento é uma proibição parcial. Vamos então às hipóteses dessa proibição total, né? Nós começamos aqui no 28 com uma previsão meio óbvia até, né? Pelo menos o começo. A segunda parte dela que dá mais detalhes. O chefe do poder executivo, prefeito, governador ou presidente pode advogar? Não precisa nem responder, né? Acho que não precisava nem dizer que é óbvio que não. Por quê? Bem, primeiro por causa das próprias previsões constitucionais atinentes a esses cargos. Todos eles exigem uma dedicação exclusiva a esse cargo, né? Só seria meio óbvio que não. Agora, a
A par disso, né, convenhamos, né? Não tem o menor cabimento prático, político ou jurídico um chefe do Poder Executivo concomitantemente ao exercício da sua profissão, ou melhor, concomitante ao exercício do seu mandato eletivo, né, ele exercer a advocacia. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento isso. Até porque é importante deixar claro que para fins processuais, no caso do prefeito especificamente, ele não substitui o advogado, obviamente, tá? Por favor, não é isso. Mas o prefeito, ele representa em juízo o município, né? Ou seja, a outorga de mandato, por exemplo, é possível que o prefeito ele represente em juízo o município. O governador não e o presidente não. Né? O presidente está escrito lá no CPC, inclusive, sempre pela AGU, o governador sempre pela PGE, mas no caso dos municípios diz que o município pode ser representado em juízo tanto pela advocacia, por procuradores, quanto por mandato outorgado pelo perdão, pessoal, quanto mandato outorgado pelo prefeito, né? Então tem esse detalhezinho. Mas é óbvio que o chefe do Poder Executivo é incompatível ao seu exercício da advocacia. Por quanto tempo? Enquanto perdurar o mandato eletivo, né? Na verdade, por fins eleitorais, para que fique bem claro, na lei eleitoral, antes mesmo, né, da eleição, vai haver um período em que chama período de desincompatibilização, ou seja, você vai ter que, para concorrer a esses cargos, para concorrer, tá? Mas isso não é uma regra da OAB, é uma regra eleitoral. Para concorrer a esses cargos eletivos do Poder Executivo, você já vai ter que se afastar de funções incompatíveis, né? Então, por exemplo, exemplo mais comum, assim, o chefe do Executivo quer concorrer a um outro cargo no Executivo que não o que ele já ocupa. Então, ele tem que se desincompatibilizar, ele tem que se afastar do mandato. Se ele exerce cargo de direção, se ele exerce órgão público, enfim. E tem um prazo na lei eleitoral para isso. Um dos requisitos que ele vai ter que comprovar ali, então, é que ele pediu a suspensão do seu registro, né? Ou seja, que ele pediu a sua incompatibilidade ali perante a ordem. Membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Aqui é um cuidado, pessoal, porque membros da mesa do Poder Legislativo, não vejam que não é qualquer membro do Poder Legislativo, né? É qualquer membro do Poder Legislativo. Se a gente for se apegar à redação literal do artigo 28, o que a gente pode dizer para vocês é o seguinte, olha, um membro do Legislativo pode exercer advocacia? Olha, depende. Depende do seguinte, se ele ocupa cargo da mesa diretiva ou é um dos suplentes dessa mesa diretiva, teoricamente não, né? Teoricamente não. E por que isso? Porque ele é um representante, né? Os membros da mesa, eles serão representantes do Poder Legislativo. Quem representa o Poder Legislativo, que é um dos poderes constituídos do Estado, é o presidente da mesa. No caso, o presidente da Câmara, presidente da Câmara de Vereadores, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa, do Senado Federal. Mas, na ausência dele, o vice, o primeiro secretário, o segundo secretário, ou seus suplentes podem ser chamados a substituir. E o que é obviamente, olha, quem está ali na linha sucessória da representação de um dos poderes do Estado não pode advogar, né? Em relação aos demais membros, olha, na literalidade do artigo 28, não há essa incompatibilidade, né? Com efeito, isso não quer dizer que ele possa, porque daí você vai ter que olhar as regras regimentais, né, inerentes a cada cargo. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter que olhar lá no código de ética de cada órgão desses legislativos. Então, por exemplo, até onde eu tenho conhecimento, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, é considerado atividade incompatível. Não pela OAB, mas do ponto de vista do parlamentar. Então, de qualquer forma, ele não vai poder exercer, mas não por uma proibição da OAB, e sim por uma proibição do seu próprio Estatuto de Ética da sua Casa Legislativa, né? Aí aqui nós temos uma previsão bem ampla, aplicável, eu vou traduzir aqui de uma forma bem tranquila o seguinte, olha, membros do Poder Judiciário, magistrados em qualquer grau, do Ministério Público, dos tribunais e conselhos de contas, juizados especiais, juiz de paz, juiz classista
bem como de todos que exerçam função de julgamento em órgãos de deliberação coletiva da administração pública direta ou indireta. Esse inciso é bem complicado, tá? Membros do Poder Judiciário, tranquilo? Não, tem uma DI aí, se você der uma olhada no site do Planalto, e estiver seguindo pelo site do Planalto, você vai ver que tem uma DI, a DI 1127/8. Uma DI bem ampla, proposta pela MB, né, contra essa disposição aí. Não só contra essa, mas contra várias outras. E o que o Supremo decidiu nessa ADI? Membros dos tribunais eleitorais, né, podem advogar. Isso é bem esquisito, mas eles podem, tá? Isso é uma restrição que... Porque os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral, o juiz eleitoral em primeiro grau é exercido por um juiz de carreira, um juiz estadual de carreira. Mas nos tribunais você tem a figura ali do quinto constitucional, que 1/5 dos membros eles são oriundos ou do Ministério Público ou da advocacia. Como a justiça eleitoral é uma justiça que, apesar dela ser permanente, ela funciona muito mais no período eleitoral, o Supremo entendeu que os membros de tribunal eleitoral, que não sejam juízes de carreira nem do Ministério Público, eles podem advogar. Mas tirando essa restrição, magistrados, porque eles não são, na verdade, magistrados propriamente, eles estão ali numa investidura temporária da magistratura, né? Eles não são juízes de carreira. Porque para esses tribunais eleitorais, a nomeação, ela se dá por um período específico. Né? É diferente do quinto constitucional, num TRF, num TRT, ou mesmo num Tribunal de Justiça. Quando após a nomeação da investidura, esse membro ele se incorpora à carreira da magistratura. Né? E não é o caso da justiça eleitoral, porque não existe uma carreira de juiz eleitoral. Juiz eleitoral não é uma carreira, ela é uma função exercida por juízes de carreira. De qual carreira? Em regra da magistratura estadual, né? Mas é uma função, não é uma carreira. Então, como esses membros da justiça eleitoral nos tribunais do quinto constitucional, olha que especificidade, eles não se incorporam à carreira, por não se incorporar à carreira, eles então, na verdade, não estão suscetíveis a esse impedimento, né? É óbvio que vai ter ali, essa incompatibilidade, óbvio que vai ter um impedimento. De qual natureza? Olha, eles não podem militar na justiça eleitoral enquanto perdurar o exercício dessa função. Né? Cabimento. Um cara que exerce um cargo, por exemplo, de ministro do TSE, ou é um membro da advocacia, está ali no Tribunal Superior, no Tribunal Regional Eleitoral, que ele venha a exercer, que venha advogar perante essa mesma justiça. Né? Isso não tem cabimento. Tribunais de contas, ou seja, mesmo Tribunal de Contas, juizados especiais, pessoal, isso não se aplica, obviamente, aos juízes leigos, né? Porque os juízes leigos, eles não estão ali, eles não exercem função jurisdicional direta, então, não obstante essa previsão aí, isso aplica-se aos magistrados, tá? Juiz de plágio, juiz classista, que é uma figura que já nem existe mais, qualquer um que exerça a função de deliberação coletiva na administração pública. Existem muitos tribunais administrativos no Brasil. Tribunais administrativos em matéria tributária, em matéria disciplinar, em matéria, inclusive, administrativa pura mesmo. Quem, porventura, esteja investido em uma dessas funções de julgamento, por que não pode advogar? Porque simples, ali ele ocupa uma função de julgador. E nós tínhamos um problema muito complicado no Brasil em matéria tributária com o chamado CARF, que é o... Maria Fernanda, entende aqui pra mim? O CARF era um Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que na verdade nada mais do que um tribunal administrativo em matéria tributária. Esse tribunal, ele exercia função jurisdicional, né? E podia-se ter advogados ocupando essa função. Hoje, isso não é mais admitido, justamente em razão disso. Ocupante de cargos ou funções em direção de órgãos da administração pública direta. Tomem cuidado aqui, ó. Cargos ou funções de direção. Então não é qualquer membro de qualquer cargo na administração pública direta ou indireta, né? Aqueles que têm cargo de direção, de diretor, de cargos de chefia dentro da administração pública. Então, por exemplo, um servidor público pode advogar? Eu vou dizer, depende.
Se ele exerce cargo de direção, não pode. Se ele exerce cargo de direção, ele está impedido de fazê-lo. Caso ele exerça um outro cargo que não seja direção, aí ele vai ter outras regras, né? Ocupante de cargo ou função vinculado, direta ou indireta, a qualquer órgão do Poder Judiciário, né? Ou que exerce serviços notariais. Ou seja, quem está vinculado ao Poder Judiciário, né? Pode advogar? Não pode advogar. Por quê? Vamos dizer assim, aqueles que não são, que trabalham nos tribunais, né? Mas não são, mesmo que não sejam magistrados, eles também estão impedidos, né? Eles estão essa incompatibilidade, eles não podem advogar. Atividade policial, mesma coisa. Policial pode advogar, né? Atividade policial em geral, então não seria só termina adequada a atividade policial, mas seriam policiais militares ou policiais civis, federais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a extinta Polícia Ferroviária Federal, ou mesmo delegados, né, em geral. Eles não podem advogar. Por quê? Porque há um impedimento, né, uma incompatibilidade entre essa carreira e a carreira da advocacia. Militares de qualquer natureza, desde que na ativa, os militares da ativa não podem fazer isso, né? Ocupante de cargo ou função que tenham competência de lançamento, arrecadação, fiscalização de tributos e contribuições para fiscais. Traduzindo, os auditores fiscais, né? Auditores fiscais, aqueles que têm função de fazer lançamento tributário. Por que eles não podem advogar? Porque, na verdade, isso vai poder ser objeto de deliberação judicial depois, né? Então há aqui uma questão mesmo de uma certa incompatibilidade. Ocupante de função e direção, gerência em instituições financeiras, inclusive privadas. Então, gerente de banco ou diretor de banco não pode. Realmente não faz muito sentido o diretor de banco ficar advogando, mas também não consigo entender porque isso seria uma incompatibilidade tão grande. Mas, enfim, acho que a única exceção aqui que não está escrita em relação a isso são aqueles que exercem, por exemplo, função de direção jurídica, né? Porque o diretor jurídico do banco é óbvio que ele tem que advogar, porque senão alguém tem que defender o banco em juízo, né? Aí, então, uma previsão muito importante. A incompatibilidade permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Ou seja, durante as férias, não, eu não estou ocupando o cargo. Não, você deixou temporariamente de exercê-lo, né? Mas você vai retornar. Agora, quando cessa em definitivo a ocupação desse cargo ou função, aí sim pode haver a retomada das atividades de advocacia, respeitado aí uma série de critérios. Aí tem uma questão de que, para alguns casos, aqueles previstos, né, de membros ali tal, de ocupante de cargo público ou função, que a OAB pode deliberar no sentido diverso de permitir, né? Aí tem uma regra seguinte, os procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais, dirigentes de órgãos jurídicos da administração pública direta, indireta ou fundacional, são exclusivamente legitimados para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam durante o período de investidura. Teoricamente, o que a OAB está querendo dizer é o seguinte, que quem exerce essa função de procurador-chefe durante esse período não poderia advogar, tá? Estaria vinculado exclusivamente ao exercício, por ser o procurador-chefe, só poderia exercer a função, né, de advogado exclusivamente para o órgão público a qual é vinculado. Ou seja, os demais procuradores que não exercem essa função de chefia, né, ou seja, que não seja o procurador-geral, eles podem advogar? Aí vai a critério de cada uma das suas carreiras, né? Se não tiver nenhuma regra no seu estatuto que proíba, aí sim, provavelmente eles vão cair nas hipóteses de impedimento, né? Aí vem a regra do impedimento, ó. São impedidos de exercer a advocacia os servidores da administração pública, né, direta, indireta, fundacional, contra a fazenda pública que o remunere ou seja vinculado à entidade empregadora. Então, veja, os demais servidores públicos, eles são impedidos de advogar? Na verdade, eles não há uma incompatibilidade, há um impedimento. O que isso quer dizer? Que eles não podem advogar contra a fazenda pública que lhes remunere. Traduzindo, eles não podem advogar contra o órgão no qual eles atuam. Os membros do Legislativo em seus diferentes níveis contra
contra ou a favor da pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia, que pertence ao ente público que controle. Traduzindo, está falando que os membros do Poder Legislativo podem exercer a advocacia, desde que eles não sejam membros de mesa diretora, desde que não seja nem contra e nem a favor das entidades que compõem a administração pública do ente que ele atue. Estou traduzindo. O vereador, ele pode advogar? Se ele não for membro de mesa diretiva e não tiver nenhuma proibição no Código de Ética da Câmara de Vereadores, né, uma proibição nesse sentido, ele poderá, desde que não o faça contra ou a favor das pessoas jurídicas que compõem a administração pública direta ou indireta daquele ente federado, daquele município. Contra outros municípios não tem problema. E ali, só uma ressalva, né, que quanto aos servidores públicos, esse impedimento ele não recai contra aqueles que exerçam a docência dos cursos jurídicos. Então, na docência dos cursos jurídicos, ele vai poder advogar de forma plena, mesmo sendo docente de universidade pública. É uma prerrogativa dos professores de direito das universidades públicas, é que eles podem advogar de forma ampla e restrita, mesmo sendo servidores públicos. Né? Eles não têm esse impedimento, eles são livres. Então aí, pessoal, para a gente fazer o fechamento aqui do nosso encontro, nós temos as regras de impedimento e de incompatibilidade. Lembrando que a incompatibilidade é uma restrição de natureza absoluta, né? Ou seja, não pode fazer, nem pode divulgar hipótese alguma. E o impedimento é uma restrição específica, limitativa para alguns casos. Excetuado aqueles casos, os demais ele pode divulgar livremente. As regras, quem são os incompatíveis? São todos aqueles do 28, né? E os impedimentos são do artigo 30. Né? E aí, infelizmente, ou felizmente, não sei, talvez infelizmente, não tem muito como, digamos, dizer para vocês, olha, qual que é a forma? A forma é, vamos decorar isso aí, não tem muito jeito. Apesar de que existe uma certa lógica, se você for raciocinando, né? De que realmente existe uma lógica por trás desses dispositivos. Talvez a coisa mais confusa seja a questão do servidor público. Lembre então, o servidor público, acho que é o caso mais confuso, e também do membro do legislativo, é o seguinte: servidor público, cargo de gestão, direção, cargo alto, não pode. Incompatibilidade. Salvo deliberação da OAB em sentido contrário. Mas salvo deliberação da OAB em sentido contrário, incompatibilidade, não pode. Demais servidores públicos, impedidos. Ou seja, podem, desde que não façam contra o seu órgão público, do órgão público ao qual é vinculado. Membros do legislativo, esse é pior ainda. Se for membro do legislativo e for membro de mesa diretora, não pode, é incompatibilidade, uma atividade incompatível com a advocacia. E se for membro do legislativo, mas não for membro da mesa diretora, né? Ou seja, só mesmo parlamentar no sentido mais genérico, né? Pode, desde que não faça contra nem a favor dos órgãos públicos que compõem aquele ente federado. Também, como entre aspas aí, observadas as regras do Código de Ética dessa instituição. Porque daí pode ser que a OAB não impeça, né? Mas daí o Código de Ética daquela carreira tenha um impeditivo nesse sentido. Então aí, para dar uma resposta mais completa, né, para um caso concreto, não bastaria simplesmente, digamos, olhar o estatuto. Se não tiver nenhuma disposição no Código de Ética, então vigora simplesmente o estatuto. Eu digo Código de Ética não da advocacia, o Código de Ética daquela entidade, daquela Câmara, daquele órgão do Legislativo, né? E se não tiver nenhuma restrição lá, aplica-se o Código de Ética. Em que sentido? Se for membro de mesa diretora, incompatível. Se for membro do legislativo que não seja membro diretora, simplesmente impedido. E aí, então, pode advogar, desde que não faça nem contra nem a favor do órgão do qual ele milita. Eu sei que são muitas regrinhas aí, né? É bem complicadinho, mas é bom para confundir, digamos assim, né? Para quem quer pegar ali uma questão de exame da ordem, é bem peculiar isso. Por isso que eu optei por ter uma aula exclusiva sobre essas hipóteses de impedimento e de incompatibilidade.
Do mais, pessoal, desejo um bom estudo para vocês, uma boa semana e retomamos na semana que vem para já adentrar alguns temas de ética da advocacia que estão previstos no estatuto ainda, não no código de ética. Depois nós passamos a estrutura da OAB. Boa semana para vocês e um bom estudo a todos. Grande abraço.